Graças a Deus, mais um dia, turma do propósito, estamos aqui para poder meditar na palavra, estamos firmes aí nesse propósito juntos. Espero que você esteja conseguindo aí ler a Bíblia com a sua família, que esteja sendo uma experiência maravilhosa. Espero que você não desista desse propósito. Sei que vai ter dias que vão ser difíceis mesmo, mas você precisa perseverar e também tentar mudar. Não desista de melhorar cada dia mais para a glória do Senhor. Hoje o dia 56 do nosso propósito e o capítulo 6 de Êxodo que nós vamos meditar. É um capítulo bem interessante, irmãos. Tem uma parte aí que eu sei que a maioria tem dificuldade de ler, que é a genealogia, mas eu quero trazer para você hoje uma verdade, tá? Deus, que tudo observa, tá vendo você querer pular genealogia. Não pula, não. Tem que ler, é importante. Do ponto de vista histórico, mostra a ascendência de Jesus, ou seja, os seus antepassados, todo esse registro, como se fosse um cartório mesmo, tem o objetivo de mostrar de onde veio Jesus Cristo e Deus cumprindo a sua promessa de trazer o Messias aí por intermédio do seu povo eleito, do seu povo escolhido. E aqui, irmãos, além disso, nós temos uma lição muito importante. Nós temos Deus aparecendo para Moisés e dizendo: Moisés, eu sou o Senhor. E Moisés está dizendo: eu sei que o Senhor é o Senhor. E ele está dizendo: eu me revelei a Abraão, Isaac e a Jacó, mas eles não me conheceram pelo nome. Isso significa que a revelação de Deus é progressiva. Isso significa que Deus foi crescendo na revelação o tempo todo. Alguns teólogos dizem que existe um fio de ouro que percorre toda a Escritura conectando, ou seja, existe um propósito maior e mais valioso. E a gente sabe que esse fio de ouro é Cristo. Toda a Bíblia, toda a Escritura, toda a revelação, ela aponta para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, o nosso Redentor. Portanto, Deus vai sendo revelado até que chegue aquele dia perfeito, o dia da plenitude, né? Vindo a plenitude dos tempos, o dia perfeito para aquele momento. Jesus vem, nascido de mulher, carne e osso, nascido debaixo da lei, e os homens agora têm a oportunidade de ver a glória de Deus encarnada. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é o que está lá na Escritura. Portanto, essa revelação, a revelação de hoje aponta para a vinda de Jesus, aponta para Jesus. E lá no Novo Testamento nós temos agora também a revelação que aponta para a volta desse Jesus que vem para buscar a sua igreja. Enfim, voltando aqui para Êxodo capítulo 6, nós vemos Deus trazendo à memória de Moisés aquilo que pode dar esperança, os feitos que o Senhor iria fazer e ele havia prometido ali a Moisés. Ele prometeu que ia tirar o povo de debaixo das cargas do Egito, que iria livrar o povo, está lá no versículo 6, que ia fazer o povo saber que ele é o Senhor, que tira debaixo das cargas pesadas do Egito. Vamos lembrar que Faraó aumentou a demanda, queria o mesmo tanto de tijolos, mas não dava palha. Mais ou menos quando a gente tem as promessas de Deus, isso acontece muito, essas crises, né? Quando nós decidimos servir o Senhor, e parece que as coisas ficam mais difíceis ainda, a gente começa a reclamar com Deus: oh Deus, eu me dispus a servir, o Senhor facilita as coisas para mim, porque eu estou disposto a obedecer, eu estou disposto a ir te adorar, mas ao invés do Senhor facilitar a vida para mim, o Senhor está me tirando o tempo que eu poderia ter, o Senhor está me prejudicando. E não é isso, irmãos. Deus nunca toma decisões erradas ao nosso respeito. É essa a diferença do eu sou para mim que nada sou. Você tem um projeto de vida, uma percepção de demanda, de necessidades. Você tem um cronograma para a sua vida que Deus necessariamente não tem compromisso com ele. Porque Deus tem compromisso com aquilo que é a sua vontade. Portanto, ao invés de você confiar em si mesmo, você que nada é, confie no Senhor, que é o grande eu sou.
E se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Não é como nós, que a gente diz assim, amanhã eu troco a lâmpada. Passa 3 meses você não trocou a lâmpada. Aí queima a segunda. Agora você tem compromisso de trocar 2. Então por isso você vai precisar de um prazo maior. Nós somos assim, irmãos. Nós nem sempre cumprimos aquilo que falamos, mas Deus é fiel. Ele não é leal, tá? Lealdade, eu já expliquei para os irmãos, tem a ver com um reflexo daquilo que sentimos. Lealdade nem sempre é positiva. Às vezes a gente quer que as pessoas fechem conosco, né, em questões que não são a vontade de Deus. Eu já vi gente chamando a outra para dizer, eu quero que você fique com raiva do fulano por minha causa. Isso está errado. Deus, você não precisa pensar na lealdade para ele ser seu cúmplice. Ele nunca vai ser. Ele é fiel ao que ele prometeu e ao conselho da sua vontade. Ele disse que ele vai tirar o povo da terra do Egito, ele vai tirar. E ele disse para Moisés, vai ter com Faraó, o rei do Egito, e fala-lhe que é para deixar sair da terra. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Moisés respondeu, Senhor, os filhos de Israel não têm me ouvido. O Senhor viu que os capatazes vieram aqui e me amaldiçoaram. Porque eu fui falar, eu piorei a situação. Como, pois, Faraó vai me ouvir? Se eu não estou sendo ouvido de baixo para cima, como é que eu vou ser ouvido de cima para baixo? E outra coisa, eu já falei para o Senhor, eu não sei falar bem. Só que Deus diz para Moisés o seguinte, no versículo 13. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Ele falou, estou dando a ordem para vocês, vai lá e fala. E lá no final do capítulo, diz que no dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo que eu te digo. Respondeu mais uma vez Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pode me ouvir a Faraó? Irmão, Moisés era um camarada que Deus usou com poder e graça, mas vou te dizer, viu? Camarada insistente em não ser usado. Qual que é o grande erro de Moisés aqui? É porque ele achava que não tinha convencido o Faraó, porque a sua oratória, os seus argumentos eram ruins. Meu querido irmão, a gente aprende aqui mais uma vez que o Senhor usa quem não se acha suficiente. Deus usa gente que tem o coração quebrantado. Você já imaginou se Moisés e Arão chegam ali de primeira, fazem aqueles milagres e Faraó diz assim, deixa o povo, pode ir, vocês já me provaram que ele é Deus, o cajado virou cobra, virou uma serpente, a mão ficou leprosa e deixou de estar, então, por favor, levem tudo, vão. Isso iria implicar em uma soberba muito grande de Moisés e Arão. Então a gente precisa tomar cuidado, porque Deus, ele nos chama para fazer a sua vontade. Muitas vezes ele vai nos dar uma ordem, nós vamos obedecer aquela ordem e o resultado não vai ser como nós esperávamos. Por que Deus faz isso? Para nos frustrar? Deus faz isso para nos deixar tristes? Não, irmãos. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para trabalhar em nós a humildade. Esse Moisés aqui, que agora tem medo de ir para diante de Faraó, à medida que Deus for usando, perceba que ele está desanimadíssimo. O povo de Israel já estava rejeitando pela segunda vez, rejeitou quando ele matou o egípcio lá atrás, agora está rejeitando porque ele tornou a vida do pessoal mais difícil. Um filme passando na cabeça de Moisés, ele disse, eu achei que o Senhor tinha me levantado e me poupado da vida com um propósito para ser libertador, para transformar a situação social dessa gente, mas na verdade eu estou só tornando a vida delas pior. Não me manda não, porque cada vez que eu vou o negócio fica pior, eu só tenho estragado a situação. E Deus está dizendo para Moisés, vai. Queridos irmãos, Deus tem uma ordem para nós que é a seguinte, obedeça. Obedeça quando você não achar que é capaz, vai lá e faça. Não confie na sua própria força. Não te estribes no teu próprio entendimento, não é isso que o livro de Provérbios diz? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É confiado no Senhor, é temendo ao Senhor que nós vamos trilhar o caminho da obediência. E sabe o que Deus vai fazer? O mais
mais do que nós imaginamos. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não dizia para Moisés assim, ó, realmente você, ô Moisés, você se vitimiza demais, você é um grande orador. Não, é verdade. Talvez Moisés não falava bem mesmo, mas Deus está dizendo, vai lá e fala, porque quem vai fazer essa obra é o próprio Deus. Então, meu querido irmão, eu quero dizer isso para você, você é apenas ferramenta. E a sua fé tem que ser capaz de você acreditar que Deus usa quem nada é. Eu creio dessa forma. Se eu for olhar as minhas condições, quem me conhece sabe que eu tenho alguns probleminhas, né? Como a TDAH, tenho um déficitzinho de atenção, sou extremamente hiperativo, esqueço de coisas importantes, lembro de outras que não são tão importantes. Se eu fosse observar isso, eu nunca me vitimizei, e aliás eu digo que isso é uma bênção, porque eu acredito que Deus tem um propósito na minha personalidade, no meu ser. Nunca vi isso como uma dificuldade. Mas, meus irmãos, tem tanta gente melhor para Deus usar, tem tanta gente com a cabeça melhorzinha, né? Menos agitado, menos ativo, que seria mais reflexivo, às vezes mais edificante. Mas por que Deus escolheu usar a mim? Porque Ele é Deus. Porque Ele escolhe as coisas que nada é. Por que Ele escolheu você? Porque Ele é Deus. E o que Ele quer que você entenda é que você realmente não é nada sem Ele. Mas Ele opera em você com grande poder. Ele pode operar em você com grande poder. Toda a glória, para que toda a glória seja dele. Ele deixou claro para Moisés que o povo saberia que Ele é o Senhor. Inclusive o próprio Moisés. E a gente vai vendo que Moisés vai tendo esses encontros com o faraó e a sua confiança vai crescendo. Esse homem que está com medo de falar, daqui a pouco vai abrir o mar. Vai, pela fé, ver o mar se abrir e as maravilhas de Deus. É assim, irmãos. A fé vai fazer com que a nossa salvação desenvolva, não porque somos bons, mas é Deus quem opera em nós, como diz as Escrituras. Tanto querer como realizar. Um bom dia na presença do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe. E amanhã nós estamos juntos aqui para mais um capítulo das Escrituras. Um beijo e até mais.